Olá, sejam bem-vindos ao Nossas Raízes. Eu sou Thaís Miranda e juntamente com Henrique e Thaís Ventura, conversamos com pessoas que nos fazem viajar por séculos de história. Depois da grande estreia com Marcelo Tressanella, hoje trouxemos uma pessoa com raízes consolidadas na cidade, com uma trajetória familiar incrível e que hoje tem um dos melhores sabores de vinhos do Brasil. Bem-vindo, Márcio Verrone. Muito obrigado, agradeço antecipadamente o convite. Para mim está sendo uma honra poder estar aqui sentado conversando com todos vocês e contar um pouquinho da minha história, da família e dos antepassados, que a gente não pode deixar de esquecer jamais. Obrigado por ter sido o segundo aí a ser convidado. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos a sua presença aqui hoje, Márcio. E eu queria te perguntar, a tua família é de origem italiana, os teus bisavós eram italianos, né? E há 20 anos você fez o reconhecimento da tua cidadania italiana. Essa parte cultural e de tradição era presente na tua família? Sim, quando eu mesmo comecei, fiz sozinho em 2000, a minha cidadania italiana, ela sempre foi baseada na história. Existia e existe também uma certa de querer voltar às suas origens e querer saber de onde que você veio, para onde que você foi, onde seus parentes passaram, quais foram os acontecimentos, que dá para descobrir muita coisa com relação a quando você está fazendo a pesquisa para você conseguir a sua cidadania. Para mim foi um aprendizado enorme. Além disso, a minha família, ela tem uma história muito ligada com relação aos sentimentos, com relação ao passado, com relação a uma série de coisas. Quando eu fui recorrer e decidi fazer a cidadania, a primeira coisa que eu fui, comecei a conversar com os meus parentes para que eu pudesse saber onde eu procuraria e para que lado eu sairia, para que jeito que eu ia conseguir a informação e posteriormente a documentação para conseguir isso. Márcio, então conta pra gente, de fato, o que te motivou a fazer então o reconhecimento da tua cidadania há 20 anos atrás, como você disse? O que realmente te levou? Na realidade, uma palavra muito simples que me fez: orgulho de ser um italiano. Para mim, um orgulho, uma honra ser um italiano, sem demérito nenhum de ser brasileiro. Brasileiro, para mim, é ao concurso ao concurso. Mas orgulho de ser um italiano, orgulho de ter saído da Itália e de saber que a Itália faz boas comidas, tem lugares maravilhosos para você poder visitar e para você conhecer e falar assim: eu sou italiano também. Um orgulho, a verdade é essa. Ô Márcio, como você falou sobre isso em relação à comida, a lembranças, na Itália, até os anos 80, era inconcebível você sentar à mesa para comer sem apreciar um bom vinho. Isso aí tem alguma relação cultural com você, como você falou, uma lembrança afetiva de comida, ou em relação até mesmo ao vinho? Sabe, parando para pensar do jeito que você está falando, acho que deve ser uma coisa genética, né? Não é possível. Se for parar para pensar, eu comecei a fazer vinho em 2009, comecei a produzir uva em 2009 e produzir vinho. Quer dizer, eu acho que veio alguma coisa lá de trás do passado que pode ter me arremetido para isso. Na realidade, a gente tem paixão à primeira vista, para mim foi paixão ao primeiro gole. Então, quando eu comecei a gostar de vinho, quando eu comecei a provar e conhecer alguma coisa, né? Mas eu me lembro, sabe, eu não conheci tanto meus bisavós e tataravós, nem cheguei a conhecê-los, eles já tinham morrido quando... Mas eu me lembro muito da minha avó, que a minha avó tinha uma cumbuquinha de ferro e ela fazia um bife cebolado com extrato de tomate e com aquela comida caseira que do nada saía, como se a coisa brotasse ali do fogão e você falou: mas não tem nada, agora tem tudo isso. Isso me fez lembrar muita coisa boa do passado e isso eu tenho guardado e eu vou levar com certeza para o caixão, porque é uma coisa que realmente, é uma coisa que eu estava até comentando com vocês antes da gente começar a gravar. Os grandes chefes lembram também muito dos seus antepassados que fazem as grandes comidas de hoje, né? Então, acho que tem muito disso da avó, da mãe, do pai. A família, ela é muito comprometida com relação ao seu futuro também. Assim penso eu, tá? Márcio, a gente sabe que você tem uma história aí com vinho e a gente queria saber melhor. Conte-nos mais. Olha, é uma história meio assim... Antes de 2000, que eu comecei a fazer curso de vinho em São Paulo em 2000. Mais ou menos na mesma época que eu estava tirando a minha cidadania italiana, né? Então eu estava correndo atrás das duas coisas. Eu sempre
comecei a tomar vinho, e eu sempre brinco quando eu falo que eu comecei a tomar vinho com Le Fromage, né? Aquela garrafa azul, leite da mulher amada, sei que lá das quantas, tudo floreio em cima disso. Que era um vinho realmente que hoje não muito doce, que era o gosto brasileiro daquela época, então tá aquele vinho pra cá, aquele vinho alemão. Tá. Só que as pessoas, eu queria conhecer um pouco mais de vinho e tinham algumas degustações que não eram tão grandes, mas quando eu ficava sabendo, ou já tinha acontecido ou não me convidavam. Aí estava começando a história da internet nessa época. E aí eu fiz uma consulta na internet e achei a ABS, Associação Brasileira de Sommeliers, lá de São Paulo. E eu mandei uma carta para eles através de e-mail e pedindo para saber que quando fosse começar o curso eles entrassem em contato comigo. E assim aconteceu. Aí eu fui fazer em 2000 e terminei em 2001. Foi quase 1 ano e meio de curso, tá? Indo uma vez por semana para São Paulo. Às vezes dormia porque estava cansado lá, ou então ia e voltava. Então, sistematicamente, quando eu voltava era 1h, 1h30 da manhã, no dia seguinte, 6 horas eu estava de pé para trabalhar, tá? Depois, em 2001, acabado o curso, eu comecei a conhecer algumas vinícolas, não só aqui no Brasil como fora, né? E aí fui conhecendo cada vez mais o amor pelo vinho. E aí realmente eu comecei a fazer degustação e conhecer, estudar mais sobre o produto, porque eu tinha onde recorrer, eu tinha onde ir. E assim eu fui melhorando, fui conhecendo, fui aprendendo, até que em 2008, no segundo semestre, eu fui à EPAMIG em Caldas. Um grande amigo meu, o Márcio Fonseca, me convidou para ir com ele, eu fui com ele, e eu conheci o Murilo, que era o pesquisador da EPAMIG, que estava trazendo o processo de inversão de ciclo, ou seja, na colheita de inverno. E isso fez com que eu acreditasse na qualidade disso, sabendo que o custo seria mais caro para produzir, sim, mas a gente optou por fazer esse tipo de vinho. E graças a isso, a gente demorou 7 anos para entrar no mercado, entramos em março de 2016, dali 3 meses a gente entrou num concurso e conseguimos ganhar o primeiro prêmio nosso, que foi o melhor Chardonnay do Brasil. E aí já deu confiança do que a gente podia chegar, onde chegaria, e esse estava indo bem. Tá? Essa foi, em poucas palavras, foi um pouquinho dos 10 ou 20 anos aí da nossa história aí de vinho e muita coisa que eu aprendi. Márcio, de onde veio sua família na Itália? A minha família veio de uma cidade pequena, ela é costeira, no sul da Itália, chamada Castellabate. É na região da Campanha, próximo a Calábria, juntinho ali. Essa família minha, pelo pouco que eu tenho, eu não posso dar certeza, mas parece que é uma família que trabalhava com pesca. Isso eu não posso afirmar categoricamente. Mais ou menos o pouco que eu vi como era costeira, e é uma cidade pequena, como eu disse, 3.000 habitantes, é pouca gente. Então vivia-se muito da pesca. E lá tem bastante verrone lá também, é bem comum dentro daquela região. A cidade, ela teve uma vez que eu fui para lá, para a Itália, desci de Roma, fui descendo, porque fica próximo também à Costa Amalfitana, que aliás é lindo aquilo lá. E eu estava usando aqueles GPS antigos, não hoje tão modernos, e infelizmente eu estava fazendo essa viagem, que eu fui até a Sicília. Foi uma viagem linda, que eu fui conhecendo tudo, a intenção era passar por Castellabate e conhecer. Dizem que a gente não pode falar que é parente, senão a gente fica preocupado, porque senão está querendo pegar a fortuna dele, né? A herança, né? Mas, e aí eu estava tendo uma construção, uma obra na rodovia, e eram vários desvios. O GPS se perdeu, eu já não sabia para onde que eu ia. Eu, infelizmente, por causa de 15 ou 20 quilômetros, não conheci, infelizmente, a cidade do meu tataravô. Mas eu passei por perto. E outra coisa, eu vou voltar, se Deus quiser. Eu vou voltar e vou com o objetivo de ir lá. Aí eu nem vou passar para lugar nenhum, vou direto lá, porque é uma questão de orgulho, novamente, de lembrar da família e ver as pessoas lá e realmente validar se eles eram não pescadores ou coisa parecida. Entendeu? Márcio, conta pra gente, quem é o Márcio Verrone? Um sonhador. Um sonhador. Um cara que... família simples, humilde, trabalhou sempre que a minha mãe, quando ela começou, ela era professora. Ela praticamente teve o parto de mim na sala de aula. Ela conta isso, porque ela foi lutando até o último momento, estourou a bolsa, teve que sair correndo, né? Meu pai trabalhava no antigo banco F. Barreto, aqui em São José, que já nem existe mais. E ele trabalhava na área agrícola e junto ali no banco, então eles sabiam quais os agricultores que estavam fazendo financiamento. Então,
liberava o financiamento de dia, à noite ele estava lá visitando o cara para vender defensivo agrícola, adubo, semente, etc. E tal. Então, são pessoas que, como, sabe, lutou, viveu a vida toda e graças a Deus meu pai saiu do banco, minha mãe deixou de dar aula para acreditar num sonho deles, que era o sonho de montar a Agrovecal, a empresa que está até hoje há mais de 50 anos ela existe. E está aí, está trabalhando, está indo bem, graças a Deus. A agricultura, apesar de tudo que nós temos passado, sempre foi a agricultura que sustentou muito a economia do Brasil. E essa história aconteceu e eu vim vendo tudo isso, o trabalho do campo, meu pai indo trabalhar, juntando a equipe de vendas, ele indo visitar, às vezes eu ia também, várias vezes. Eu subia no caminhão lá para descarregar adubo. Quantas vezes fiz isso? Carregar caminhão, sabe? Isso é bom, é prazeroso, você sabe que você fez uma coisa e deu certo, tá? Aí, eu optei em estudar agronomia. Eu fui estudar em Pinhal, aprendi muita coisa. Morar fora, vocês sabem que não é fácil, mas eu vivi lá durante praticamente 5 anos, né? E vim para cá e caí de cabeça no trabalho da empresa, né? E aí eu fui ajudando, plantei muita coisa lá. Onde hoje é o vinhedo, eu plantei muita coisa lá, porque além de trabalhar como engenheiro agrônomo, eu fui plantar. Então eu já plantei repolho, beterraba, pimentão, alface, cebola. Tudo isso, eu fazia isso também. E era a paixão da minha vida. Várias vezes eu saía de madrugada para entregar alface no Ceasa, lá em Campinas. Eu consegui fazer uns contatos e vendia a alface que eu plantava. E isso era uma felicidade grande. Então era assim, pegava o caminhão e vamos que vamos. E aí volta a história de que, por isso sonhador, quando eu fiz os cursos, eu falei assim, eu aprendi sobre tudo isso, falei, eu acho que dá. É lógico que a gente não vai sair fazendo loucura, né? Você tem que ir passo a passo. Bem como foi o plantio da uva para a produção de vinho. Foi pequeno, agora cresceu. Não sei se vocês sabem, eu plantei oliveira também, lá em Divinolândia. Nós tínhamos uma área lá e nós plantamos 10 hectares de oliveira. Eu produzi óleo, azeite aqui pertinho de São José. Então, isso tudo foi acontecendo com o tempo, mas através de um sonho. Só que é o seguinte, a gente tem que, lógico, sempre, passo a passo. Mas se você tem um sonho e acredita nele, vai buscar, pede para Deus, porque de repente Ele te dá muito mais do que você pediu, muito mais. Então acredite no seu sonho, acredite no que você está fazendo. Quem diria que eu, um cara que estava carregando e descarregando caminhão de adubo, hoje pode falar, graças a Deus eu realizei os meus sonhos, todos. Graças a Deus eu consegui chegar onde cheguei, sou uma pessoa que é realizada. Tá, nada é tudo maravilha, todo mundo tem seus problemas, seus perrengues, suas dificuldades, suas frustrações. Mas o que mais vale na vida eu acho que é a realização de um sonho. E isso hoje eu posso falar categoricamente, eu realizei. E eu estou muito feliz por isso. Márcio, quais foram as suas descobertas no reconhecimento da sua cidadania? No meu caso, quando eu fiz há 21 anos atrás, eu fiz sozinho e é bem complicado, é bem assim, mais... Foi difícil porque eu que tive que ir atrás das coisas, tá? Eu tive que tentar seguir de onde eles saíram da Itália, para onde eles passaram, e indo em cada cartório, perguntando se tinha alguma coisa, era cartório de nascimento, de óbito, de casa, eu tinha que procurar alguma coisa, que isso realmente foi demorado, tá? Foi praticamente 1 ano correndo atrás disso, entre as indas e vindas. Nesse um determinado momento eu consegui a certidão de nascimento do meu tataravô e veio para cá, e naquela época o consulado não estava pedindo a chancela da Cúria, aí teve que voltar, porque aí eles decidiram pedir a chancela da Cúria, e isso só atrasou tudo, ou seja, isso foi uma parte da minha descoberta, ou seja, que eu consegui chegar até lá. Agora outra, gente, que é muito interessante. Quando você começa a levantar a história da família antiga,
você começa a perceber que o que aconteceu no passado, quais os motivos que muitas vezes não chegam até você. Eu tenho um dos casos que o meu bisavô, meu tataravô, ele se matou. Por quê? 6 ou 8 meses antes, a minha tataravó tinha morrido. E ele se matou como? Dando um tiro na cabeça. Então isso nunca chegaria até mim. Tá? Chegou porque eu li lá no atestado de óbito que ele se matou com arma de fogo. Então, quer dizer, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, dentre outros casos. Aí você começa a levantar, aí um parente mais experiente que nós, eu lembro de tal fato que me contaram, não sei das quantas. Então, você acaba descobrindo coisas impressionantes disso. E eu descobri outra coisa. Além, como eu estava orgulhoso e sou orgulhoso de ser italiano, eu aproveitei e falei assim, por que não estudar italiano também? E aí em 2008, eu ia fazer uma viagem para a Itália. Foi 2008? Acho que foi 2008. Eu ia fazer uma viagem para a Itália, mas uma viagem um pouco mais longa. Aí eu falei assim, faltavam uns 3 meses para a viagem, eu virei e falei assim, por que eu não vou aprender italiano? E estou até hoje estudando italiano, já faz aí bastante tempo, quase 10 anos, e graças a Deus eu continuo vendo toda a cultura italiana, aprendendo sobre as coisas italianas, estudando sobre isso, e eu sei que a Itália, como eu disse há pouco, é fascinante na gastronomia, tem lugares lindos para se conhecer, não só o norte da Itália, que muitas vezes as pessoas só vão para o norte, mas o sul tem uma influência grega e turca fantástica que vale a pena ser conhecido. Então, a Itália tem muita cultura, tem muita coisa boa para dar, ótima gastronomia, e eu me encantei com tudo isso, e hoje eu falo italiano já, graças a Deus, já faz bastante tempo. Então, é um pouquinho da história aí da minha família, infelizmente trágica do atestado de óbito, mas faz parte, né? Faz parte. Márcio, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Ficamos fascinadas com a sua história. Muito obrigada mesmo. Quem agradece sou eu, obrigado, Thaís. De eu ter podido falar um pouco sobre a história, dos momentos assim particulares e poder me abrir um pouco sobre a história da família, que é uma coisa extremamente íntima, bem nossa, né? Eu pude partilhar com vocês e com todos que estão assistindo a gente um pouco da história. Fico feliz, estou honrado, estou à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. Agradeço imensamente o prazer que vocês me deram de ter podido falar sobre coisas fabulosas que é a família e a história da gente. Obrigado, viu? Obrigado. Esse foi o Nossas Raízes de hoje com Márcio Verrone. E você? Tem ou conhece alguém com uma história de cidadania incrível? Comente aqui. E para ficar por dentro de mais histórias como essa, curta a nossa página no Facebook e se inscreva no canal do YouTube. Um grande abraço e até a próxima história.